The Family Department of the General Conference invites you to the first European Virtual Conference, Families with Jesus. We're waiting for you. Die Familienabteilung der Generalkonferenz lädt dich herzlich zum ersten virtuellen Europäischen Kongress ein mit dem Thema Familien für Jesus. Wir freuen uns auf dich! A generálkonferencia családi osztálya meghívja Önt. Az első európai virtuális kongresszusra. Családok Jézussal. Várjuk Önt! Семейният отдел на Генералната конференция ви кани на първата европейска виртуална конференция. Семейство с Исуса. Чакаме! Il Dipartimento di Famiglia della Conferenza Generale è lieto di invitarvi al primo congresso virtuale europeo La famiglia con Gesù. Vi aspettiamo! Dział Rodziny Generalnej Konferencji zaprasza Was na pierwszą europejską wirtualną konferencję Rodziny z Jezusem. Czekamy na Ciebie! Departamentul Familiei al Conferinței Generale vă invită la primul congres virtual european Familia cu Isus. Vă așteptăm! Семейный отдел Генеральной конференции приглашает на первую европейскую виртуальную конференцию «Семья с Иисусом». Приходи, мы ждем тебя. El Departamento de Familia de la Asociación General te invita al primer Congreso Virtual Europeo. Familias con Jesús. Te esperamos! O Departamento de Família da Conferência Geral te convida ao primeiro Congresso Virtual Europeu. Famílias com Jesus. Te esperamos. Saúde, irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos, meus queridos irmãos, nessa oportunidade, para esse segundo dia do Congresso de Família, Efatá, que seja para a honra e glória do Senhor. Paz e graça seja com todos vocês. E não percam, assistam e compartilhem para outras pessoas. Será uma bênção. Amém, amém. Então já ouviram, né, irmãos? Vamos compartilhar os nossos. Há muitos irmãos por todo esse Brasil, por todo esse mundo, que necessita muito desses congressos de família. E que essas mensagens sejam unicamente para honrar e engrandecer o nome do nosso Pai que está nos céus. Amém? E hoje teremos algumas coisas. Antes de fazermos orações, teremos aí hinos especiais. E o primeiro canto especial será da igreja de Esbandini e será em Zulu. Acompanhem conosco. E teremos também uma participação especial pelo nosso irmão Martim Nievas, desde a Argentina. Que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Acompanhe. Dona
convido a todos vocês para nos acompanhar em oração. E em seguida a oração, queridos irmãos, teremos um tema, o tema número 1 dessa noite, que vai ser com o título, ao nome do tema, Comunicação com os Nossos Filhos. E será feito pela nossa irmã Jurena Trujillo. Que seja para a honra e glória do Senhor, e vamos nesse momento nos prostrar em oração. Querido Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o seu santo nome, que estamos diante da sua presença, te agradecendo, Senhor, por esse precioso congresso que estamos tendo a oportunidade de escutar, com temas, Senhor, que nos ajudam, que ajudam a nossa família, que nos ajuda, Senhor, a ver muitas coisas que falhamos contra Ti, mas graças a Deus temos a oportunidade de começar mais um dia de congressos com todas as pessoas que estão assistindo e juntos poder aprender, Senhor, sobre essa pequena sociedade que é a família e todos os conselhos que Tu deixaste na Sua palavra. Abençoe cada pessoa que está assistindo de qualquer lugar do mundo, abençoe as pessoas que estarão dirigindo, as pessoas que estarão pregando, e que todo esse evento possa ser dirigido por Ti, que possa ser para a Sua honra e a Sua glória. Esse, Senhor, é nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e amigos. É um prazer poder colaborar com o Departamento de Família na preparação deste belo seminário. A questão da comunicação entre pais e filhos, eu sei que nos interessa muito a todos os pais. Se há uma coisa que um pai cristão quer ter, é a chave para poder acessar o coração de seus filhos, a fim de promover uma comunicação edificante e positiva. Peça ao Senhor que nos dirija com seu Espírito Santo neste momento e ilumine nossas mentes a serem construídas. O ser humano não é uma ilha. Já que nascemos, precisamos ser reconhecidos e colocados em questão com outro ser. Caso contrário, morreríamos de frio, fome ou medo. Estamos crescendo já na relação com o outro ser humano, que é nossa mãe. E desde o útero nos relacionamos com o ambiente que o cerca. Aprendemos a ouvir sons e alguns estudos mostram que percebemos depois de algumas semanas até a quantidade de luz que nossa mãe recebe. A amigdala do seu cérebro reage à exposição solar de forma positiva, criando sensações de felicidade e tranquilidade que são transmitidas ao cérebro do feto. Pelo contrário, em ambientes escuros e claros, o cérebro que tende a ter menos vitalidade e experimentar sensações mais negativas transmite essas sensações através da amigdala para o feto. Imaginem que coisa tão profunda e tão grande. Desde o primeiro momento, estamos e vivemos em reação e nos comunicamos através de sons, movimentos e sentimentos com o mundo exterior. Quando nascemos, outra pessoa nos ajuda e cuida de nós, e isso permite que o bebê se desenvolva e cresça de forma positiva e saudável, para que possamos afirmar a condição dos seres sociais que nos vêm. Neste sistema de relacionamentos, como veremos agora, é impossível não se comunicar. A primeira regra da comunicação humana é precisamente esta. A comunicação vista como comportamento determina que essa lei não há o oposto de comportamento. É por isso que não se comunicar é impossível. Uma pessoa pode ser deslacreada ao diálogo, pode provar que não foi dita, pegar um livro ou celular no meio de um grupo para evitar o estresse de uma conversa. Se você olhar para o seu celular ou olhar para um livro, ninguém vai interrompê-lo, a menos que não haja urgência.
Neste caso, podemos pensar que a pessoa com o celular não está se comunicando com ninguém. Não é nada disso. Ele está comunicando uma mensagem muito clara. Eu não quero me comunicar. Eu não quero ter uma conversa aqui com você. Eu tenho algo mais importante para fazer. Por favor, não se incomode. Este tipo de comunicação é com certeza uma comunicação precisa. Então, como estamos todos em relacionamentos e que essas relações são mediadas através da comunicação e que é impossível não se comunicar, é importante que agora estudemos algumas regras de comunicação que espero que sejam úteis para nós na relação com nossos filhos. Outra regra da comunicação é que ela é composta de 2 fatores: o fator de conteúdo e o fator de reação. Esta regra é muito importante e muito prática. Quando comunico algo, estou definindo 2 coisas: a mensagem, o que eu digo, e a relação que existe entre mim, que eu digo, e a outra que escuta. Um exemplo disso: eu posso ir em um carro e dizer a um jovem que ele está aprendendo a dirigir uma frase como: olha, se a embreagem o soltar, você vai impedir o mecanismo de travar. É importante ser gradual enquanto acelera um pouco. Você está liberando ligeiramente a embreagem. O conteúdo desta mensagem no nível essencial é: cuide da embreagem e seja delicado. Essa mensagem pode ser dita da seguinte forma: se você soltar a embreagem tão rápido que você vai acabar quebrando o motor, você não tem que ser tão nojento quando você soltar a embreagem feliz. Torná-lo lento para o que você quer, que o carro custa caro e não é um brinquedo. Entende o que eu quis dizer? O conteúdo essencial da mensagem é o mesmo: cuide da embreagem e seja delicado. Mas o que foi definido completamente diferente nesta ocasião foi o tipo de relação entre o emissor e o receptor. No primeiro caso, eu comuniquei que eu, carro, importava, mas que eu pensei que o outro estava perfeitamente na capacidade de entender a minha explicação e tinha confiança em como eu faria isso. No segundo caso, ele estava expressando absoluta desconfiança, raiva e censura. O tipo de relacionamento era subordinado. Eu digo-lhe como fazer porque você é irresponsável. Você já pode entender a importância dessa segunda lei na associação com as crianças? Muitas vezes pensamos: por que você não obedece? Por que não entende o que quero dizer se repetir tantas vezes e fui tão claro? Talvez o conteúdo seja muito claro, os conceitos foram explicados em detalhes, mas a mensagem que aconteceu através da reação foi contraste e até paradoxal. É como gritar com alguém: seja espontâneo. Se ele te obedecer, não teria sido espontâneo, mesmo se a peticina fosse clara. O fato de que ele faz isso porque você perguntou a ele e não por livre e espontânea vontade mostraria que não há nada espontâneo nessa atitude. É por isso que estamos diante de alguns problemas comunicativos que criam em sua simplicidade problemas muito complicados no ambiente familiar. Há verdades sacrossantas que podem ser contadas com tamanha falta de amor e empatia que destroem o destinatário. Eu posso te dizer: tenha vergonha e faça seu dever de casa. Você não vê seu irmão que é responsável e você sempre dando problemas? E eu posso abraçá-lo, rir com você por um tempo sobre algo que nos interessa a ambos. Pergunta-lhe sobre seus professores, sobre seus amigos, como você fez na escola e o que você mais gosta e o que você menos gosta. Depois disso, quando você me diz que em suas tarefas você não se senta no dia em que eu possa explicar que isso acontece com todo mundo às vezes, eu posso dizer-lhe para pegar seus cadernos e vamos dar uma olhada juntos. Lembro-me de quando era adolescente. Fui transferido para uma escola muito tranquila. O uniforme com a gravata, as meias e a camisa tinham que estar sempre impecáveis. Nós nos alinhamos na mania
e o diretor entrou no meio dessas fileiras para ver se algo estava fora do lugar. Mas antes de nos permitirmos entrar na aula, se um professor entrasse, todos devemos nos levantar e dizer olá. Pontualidade era essencial e o escritório do diretor era o lugar onde todos tinham medo de acabar em alguma senilização. Naquele contexto, eu não estava à vontade em tudo. Achei muito difícil respeitar todas essas regras e meus companheiros me pareciam alinhar perfeitamente as regras. Todo mundo trouxe seu dever de casa de uma maneira exemplar e eu muitas vezes tive dificuldade em fazer as coisas. É por isso que muitos professores começaram a me senir. Uma vez me ajoelhei no corredor e a tarde toda escrevendo a mesma frase 1000 vezes. Tenho que me comportar bem e fazer todo o meu dever de casa. A situação estava ficando cada vez pior, porque eu, em vez de melhorar, me rebelava cada vez mais. Quando os cadernos abriram, os professores me disseram coisas muito difíceis. Que desordem! Que vergonha! Olha como seus companheiros fazem isso! Como você pode ser aquela carta que você não entende? Você entende alguma coisa que você escreveu? Essa atitude provocou na minha raiva que eu estava cada vez menos preocupado em agradá-los e torná-lo pior. Um dia, um professor que nunca esquecerei se aproximou da minha mesa. Quando abri meu caderno, meus companheiros estavam se preparando para dar as primeiras risadas. Ela olhou para o caderno e depois olhou para mim. Lembrou-me de ser uma mulher muito bonita e arrumada. Sempre que a via, ela pensava como a senhorita Fátima é linda. Acho que ela pensou assim porque ela era tão gentil que eu a via ainda mais bonita. Ela olhou para mim, pegou meu caderno e me convidou para ir à mesa dela com ela. Aos olhos de muitos dos meus companheiros, fui atrás dela e fiquei atrás da cadeira enquanto ela se sentava. Colocava meu caderno na mesa dela e pegava outra página em branco. Meu olhar ficou tão espantado que outros companheiros foram encorajados a se levantar e ousou ficar atrás de mim para observar o que ela estava fazendo. Ele não disse uma palavra. Ele apenas repetiu o que estava escrito errado no meu caderno e fez isso lindamente. Títulos ousados sublinhados com outra cor. O texto de pergunta de uma cor com a resposta de outra cor. Bons espaços, críticas, esquemas. Meu olhar estava ficando cada vez mais surpreso. Quando ele estava usando, ele levantou os olhos em seus óculos e disse com uma voz doce: "Qual destes você mais gosta?" Ele sinalizou dele com um dedo tímido. Você pode fazê-lo da mesma forma. Daquele dia em diante, e por causa da confiança que ela me deu na frente de todos os meus companheiros, senti um dever moral de retribuir. Todas as tardes eu sentava na minha mesa e passava longos períodos separando minhas anotações, nas quais ela escrevia uma nota favorável cada vez. Fiquei tão orgulhoso dessas notas que aos poucos aprendi um método de estudo cada vez mais refinado e em poucos meses cheguei em casa notas de professores com frases como esta: "O aluno está fazendo progressos admiráveis." Em vez de ter um 3 em um exame que comecei a ver um 6 e depois um 7,5 até chegar ao começo. Em pouco tempo eu estava competindo com o primeiro da classe nos campeonatos de ex-mentes que nos fizeram orais em cada assunto. Os professores ficaram surpresos, todos menos a senhorita Fátima. Ela não ficou surpresa. Era uma educadora de verdade. Nosso vínculo era tão forte que depois do dia e vivendo em outro país, um dia eu decidi ligar para ela por telefone. Ela me deixou o número da casa dela. Passaram-se 20 anos e não tinha certeza se ele me reconheceu ainda. Eu disse meu nome e ela disse: "Eu tinha muitos Iurenas quando eu sabia, mas eu me lembro de um. Não sei se você é esse." Então, ele me descreveu e sorriu para o cheque que nos lembramos um do outro com afeto insutilizável. Nós nos comunicamos quando sentimos,
quando olhamos, quando usamos o tom de voz para dizer uma coisa. Isso é o que eles chamam de comunicação análgica. Comunicamos estimas ou demissão, força ou fraqueza. Podemos inflamar alguém, ou desencorajá-lo e destruí-lo pouco a pouco, mesmo quando dizemos verdades como puni-os. Vamos tentar deixar nossos filhos saberem que não enquanto eles estiverem errados sobre algo? Nós sempre vamos ter confiança neles e nós sempre vamos pensar que eles vão fazer algo grande. Vamos dizer a eles que os erros não nos definem, que nós também estamos errados e ainda assim Deus acredita em nós e nos estima. Essa comunicação será empoderadora e poderosa. Outro aspecto importante da comunicação é a sequência. O que isso significa? Muitas vezes não estamos claros se o que estamos fazendo é uma reação ao comportamento alvoado ou se é o que causa o comportamento dos outros. Vou me explicar pelo exemplo. Às vezes, na terapia, as pessoas dizem frases como: meu marido nunca me ajuda em casa, ele não tem iniciativa, eu tenho que fazer tudo. Nesse mesmo nome, o marido responde coisas como: ela não quer que eu faça nada, toda vez que eu tomo a iniciativa ela grita comigo por algo que eu fiz de errado, ela me diz que eu não posso fazer coisas ou que eu faço-lhes une sem vontade. Muitas vezes evito tomar iniciativa para evitar problemas e é por isso que estou isento de fazer as coisas. Ao que ela responde: mas você as faz sem desejo, entende-se que você não está no controle da situação, que eu tenho que explicar tudo para você. Essa sequência de discussão poderia ir para o infinito sem ninguém entender quem começou e quem o fez. Muitas vezes o indivíduo acredita que reage a algo e não percebe que é a causa daquela mesma coisa. Nestes casos, também podemos incorrer em mensagens paradoxais. A esposa reclama porque o marido está sempre no bar. O marido está sempre no bar porque em casa ele não suporta a esposa sempre reclamando. Quem vai sair dessa espiral? Quem foi primeiro o ovo ou a galinha? Não estamos realmente tão interessados em entender quem foi o primeiro. Estamos muito interessados em entender como sair dessa comunicação produtiva quando era antes. Para fazer isso, temos que quebrar o ciclo. Imagine se um bom dia o marido, em vez de fugir do conflito, pegaria sua esposa e diria algo como: é incrédulo o que você faz em casa. Como você gerencia tantas coisas, crianças, trabalho, tudo o que você consegue fazer em um dia é impressionante e eu realmente admiro você. Eu me sinto confuso às vezes, porque eu não sei se eu poderia fazer a mesma coisa dessa maneira. Mas acredite em mim, eu quero tentar porque nós dois merecemos estar confortáveis aqui e ter momentos de descanso. Eu sei que não sou tão hábil em fazê-lo como você é, mas deixe-me tentar porque eu realmente quero surpreendê-lo. E eu quero que você seja capaz de descansar um pouco. Sabe o que aquela esposa responderia? Acho que sabe. Na verdade, as questões de limpeza pouco tinham a ver com o conflito. Estava se sentindo abandonado a algo importante que era realmente irritante. Romper com esse círculo vicioso é uma obrigação. Não importa quem esteja certo, importa que a relação seja feliz e positiva. Nesse contexto, há então todo o espaço para mediação, para encontrar acordos que nos ajudem a todos. Mas primeiro temos que preparar um bom terreno. Vamos levar esse assunto para as crianças. Eu não falo com meus pais porque eles são antiquados. Eu o deixo em seu mundo porque ele é egoísta e não me respeita como mãe, ela responde. Então vêm as ameaças, as reprovações, os gritos e os exporão. É por isso que, como o marido que não tomou iniciativa em casa para evitar conflitos, muitos pais de adolescentes atendem ao declínio total de seus propósitos filhos sem mover um dedo, porque estão contentes de que não há conflitos. Assim, perdem autoridade, perdem influência, mas não se recusam a recriminar para evitar problemas e discussões. No fundo, eles estão em casa quietos,
nós vamos nos contentar um com o outro e isso vai acontecer. Fazendo isso, estamos conseguindo uma solução aparente. Se há alguém que precisa da autoridade amorosa de um pai e de uma mãe, ele é um adolescente que vive desorientado por todas as mudanças que estão acontecendo em seu corpo e em seu ambiente. Embora precise ser negligenciado e se tornar planeta, ele precisa definir uma identidade diferente da de seus pais e é por isso que ela age expulsa em algumas ocasiões. Que não precisa nos levar a pensar que eles não nos amam, mas ou o que valorizam nossos esforços. Caso contrário, devemos tentar ler entre as linhas que esta agressão é mais insegura do que você tem. Partindo da associação pode confirmar suas preocupações e fazê-los se sentirem decepcionados. E se em vez disso permanecermos firmes e mesmo que não cedemos às regras erradas, tentaremos transmiti-las acompanhadas de amor? Carinho, mesmo que você me diga isso, eu não vou parar de pensar no filho maravilhoso que eu sei que você é. Mesmo que você não goste do que estou decidindo agora, eu sei que diante de Deus eu devo fazer isso para o seu próprio bem. E eu assumo minha responsabilidade como pai para nem sempre ser compreendido. Mas nunca duvide que para mim seria mais fácil desviar o olhar. Muito dessa mensagem e do trabalho de apoio à autoestima podem ser feitos com fatos concretos e nem sempre com palavras. Minha responsabilidade como pai para nem sempre ser compreendido, mas nunca duvide de que para mim seria mais fácil desviar o olhar. Muito dessa mensagem do trabalho de apoio à autoestima podem ser feitos com atos concretos e nem sempre com palavras. Junto com uma boa disciplina, temos que dedicar tempo de qualidade aos nossos filhos, ter interesses em seus gostos, favorecer seus gostos positivos, tentar fomentar situações de construção que eles gostem. Agradeço o que eles sabem fazer. Toda criança é única, tentando fazê-los atingir todo o seu potencial, estimulando-os. Ore com eles, faça reflexões, não como sermãos, mas práticas sobre o quanto Deus os ama, especificamente nas coisas da vida. Essa questão da autoestima está fortemente ligada à do tipo de apego. Só quero ver rápido. Apego é o estilo de conexão que estabelecemos com as pessoas que cuidam de nós desde que nascemos. O tipo de apego que desenvolvemos em nossos primeiros anos de vida é o que determinará a qualidade de nossos relacionamentos com qualquer pessoa no futuro. Existem diferentes tipos de apego. Após a realização de um experimento com crianças que chegaram a um ambiente completamente novo, foram observadas as reações dessas crianças ao meio ambiente e suas figuras de apego. Neste caso, a mãe. As crianças seguras primeiro pegam a mãe, observam o ambiente, são convidadas a brincar com outras crianças e gradualmente se integram. Embora, cada vez que se virem para procurar sua mãe, que permanece no mesmo lugar. Eles exploram sem problemas e voltam à base de tempos em tempos para continuar jogando silenciosamente mais tarde. Crianças com apego ansioso, inseguro, são crianças que obsessivamente seguram o vestido de sua mãe ou a abraçam gritando que não querem ir. Quanto mais a mãe faz para decolar, mais eles se agarram obsessivamente a ela e não exploram. As crianças que mostram apego ansioso, resiliente, foram as que entraram no ambiente sem nunca olhar onde a mãe estava e que em seu retorno nem olhou para ela e não a procurou. Eles estavam tão convencidos de seu desinteresse que é como se ela tivesse sido de alguma forma excluída a priori. Que tipo de relacionamento adultos você acha que as pessoas com esses 3 tipos de apego terão? A pessoa certa terá relações construtivas e serenas. Ele terá amigos, mas não ficará obcecado por eles. Igualmente, a relação de um casal será enriquecedora, mas não exclusiva. A pessoa continuará a cultivar-se para retornar serenamente à relação, enriquecer umas às outras. Além disso, a associação com Deus é muito favorecida porque é muito fácil acreditar.
A pessoa certa terá relações construtivas e serenas. Ele terá amigos, mas não ficará obcecado por eles. Igualmente, a relação de um casal será enriquecedora, mas não exclusiva. A pessoa continuará a cultivar-se para retornar serenamente à relação e enriquecer umas às outras. Além disso, a associação com Deus é muito favorecida, porque é muito fácil acreditar em si mesmo amado por Ele. Anexos inseguros são adultos com relações muitas vezes táticas. Ciumentos, perseguidores, inseguros farão de tudo para manipular as pessoas que têm perto deles para que eles se certifiquem de que não vão perdê-los. Eles também estarão dispostos a permitir manipulação e maus tratos, retornando cada vez a essa reação sem ser capaz de deixar ir. Imagine o tipo de apego que as pessoas que foram maltratadas de crianças abandonadas ou traídas viveram. Será fácil para eles estabelecerem reais afetivos significativos? Quanto mais ansiosos os outros são mostrados, mais eles tendem a escapar. Olhe para isso agora em uma reação às crianças. Aquelas crianças exigentes, que esgotam, que choram, que perguntam, que nunca estão satisfeitas e serenas. O quanto irrita os seus pais? A reação natural é ser expelido, escapar, evitar a reação que requer tanta energia. Só fazendo isso, estou falando de crianças pequenas, você provoca a reação oposta. O filho mais angustiado vai procurar por você e esgotá-lo cada vez mais. Quero propor uma experiência para essas mães e pais. Em vez de fugir de um filho exigente, ele tenta quebrar a reação que falamos anteriormente. Anuncie, precede. Imagino um nino chegando e pedindo sua atenção. Abra-o, tente recebê-lo com um sorriso e dar-lhe um momento especial. Quando ele já está satisfeito, ele está abraçando-o ainda mais, mas ex-alienado. Meu filho, como eu quero beijá-lo, e beijá-lo como eu quero abraçá-lo e apertá-lo. E você continuar por um tempo até que você veja que eu vou empurrá-lo e dizer me dê. Então, com seu sorriso, tente continuar até que ele vá, encher a mochila de carinho e ele vai se cansar de você, até que ele mude fisicamente de lugar para ficar calmo. É muito divertido ver essas reações óbvias que serão um jogo. O mesmo vale para crianças mais velhas que dizem, você nunca está comigo. Muitas vezes eles podem tentar nos manipular com essas técnicas só porque sabem que esse assunto importa para você. Quando o fato de reality não corresponde a essa crítica, é bom ter uma risada e dizer, então você é realmente tão louco por mim? E abraça-lo e dizer-lhe que você ama isso também. E agendar algo juntos que permite que você passe um tempo de qualidade. Você nunca vai estar errado em passar um tempo de qualidade com seus filhos, e se eles te pedirem para agradecer a Deus, logo eles vão fazer o oposto, então aproveite agora. É a hora que você tem que semear as palavras neles. Aqueles de apego resiliente de sua parte são aquelas pessoas indecifráveis, que não se abrem, que viveram uma não confirmação de sua existência. É como se eles não percebessem e não fossem percebidos. Eles se aproximam de relacionamentos não porque não precisam deles, mas porque não têm confiança de que serão positivos para eles. Imagine um filho que por H ou por Z tem esse tipo de apego. Você percebe como é importante criar um link de apego desde os primeiros anos? É por isso que o tempo com eles vale ouro, mas nunca é tarde demais. Sempre podemos tentar reabastecer onde vemos algo faltando. Eu quero acabar lendo você um versículo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é, portanto, a certeza do que é esperado, a convicção do que não é visto. Eu sei que você o conhece de cor, mas agora eu convido você a aplicá-lo para a apresentação com seus filhos. Talvez agora você não veja a fruta que gostaria de ver. Talvez esteja pensando que estava errado sobre tudo e está tudo perdido. Bem-vindo ao clube. Todos os pais estão frustrados em algum momento. Mas você deve lembrar que você não é o que você vê, mas o que Deus vê e que Ele te levou a este caminho com um propósito.
Ele e seus anjos são seus aliados. Pode abrir os olhos como o servo de Eliseu e ver agora todos aqueles do seu lado? Não é pela sua força, mas pelo seu espírito que Deus fará todas as coisas novas. Tenha fé, e o que você não vê, você verá. Sua família agora recebe uma bênção especial se você colocar cada um em suas mãos. Dobre os joelhos e parabéns ao Senhor. Prepare-se para reformar todas as lacunas que encontraram onde o inimigo pode ter entrado todos esses anos. Com a ajuda do Senhor, você pode ver um renascimento espiritual em si mesmo e naqueles próximos a você. Tudo é possível para Deus. O Senhor te abençoe. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu amor, porque podemos venir a ti, porque podemos, Señor, traerte nuestras familias, traerte nuestras necesidades y porque sabemos que recibimos de ti cada día bendición, ayuda y luz. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des tu Santo Espíritu y que con él, Señor, tú puedas ungir a nuestros hijos, puedas tocar sus corazones y cumplir en ellos tu propósito divino. Perdona, Padre, nuestros límites humanos, todas nuestras deficiencias. Tú sabes que nunca nos sentimos, Señor, dignos de una labor tan sagrada y te pedimos, Señor, que por tu gracia tú puedas completar todo aquello que nosotros no hemos podido completar solos, pero que también nos ayudes a poder reformar, a poder reavivar, Señor, en nuestras familias la obra de tu Espíritu y que nuestros hijos, Padre, puedan recibir una unción especial y puedan crecer en gracia, sabiduría y estatura delante de ti y de los hombres y que tu propósito sea cumplido en ellos, Señor. Capacítanos como padres y ayúdanos a aprender de ti, danos tu sabiduría y ponemos en tus manos, Señor, nuestra humanidad para que tú puedas santificarla y puedas, Señor, hacer de nosotros una bendición y ser útiles en tu plan. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones y te pido que ayudes a todos los padres que estén desanimados, que estén luchando contra la tentación y que ellos, Señor, puedan ser fortalecidos en ti y puedan tener de nuevo, Señor, una renovación de un pacto contigo y puedan, Señor, retomar esta lucha en el nombre de Jesús. En su nombre te pedimos todo y te agradecemos por gracia. Amén. Bom, irmãos, aí ouvimos um tema muito especial, um tema que fala sobre a comunicação dos pais para os filhos. Que possamos a cada dia ter esta comunicação, esse diálogo com nossos filhos, para que outras pessoas não venham influenciar nossos filhos a fazer coisas erradas, que nós possamos ser amigos dos nossos filhos. Agora também teremos participações especiais de mais louvores. Iremos ouvir agora um hino pelo nosso irmão Salvatore desde Itália. Amém, amém. Seja para a honra e glória do Senhor. Em seguida a esse hino, também teremos o hino especial da irmã Irina e crianças da Ucrânia, que terá um hino também especial ao nosso Senhor. Acompanhe conosco. E que Deus seja louvado. Era casa un paradiso quando c'è il Signor, ve la gioia, ve il sorriso e l'asil d'amor. Si combatte fra le pene, si sopporta ogni dolor, non si invidia l'altrui bene quando c'è il Signor.
Signor vive sempre ancora la speme quando c'è il Signor. Nella casa tutto è pace quando c'è il Signor. La tempesta quivi tace, tutto spira amor. Ve la fede nell'Eterno, ve la gioia in ogni cor. Non si ferma il freddo inverno quando c'è il Signor. Il Signor, il Signor, splenda in lei l'amor supremo quando c'è il Signor. Nella casa va sereno quando c'è il Signor. La fiducia non vien meno, non vien meno l'amor. La concordia e l'affezione son due perle di valor. E ritemprano l'unione quando c'è il Signor. Il Signor, il Signor, essa il tempio d'adorazione quando c'è il Signor. Шануй, дитино, батька й матір, щоб жити довго та щасливо, їх слухати і поважати – це перед Богом справедливо. Створив, є мама, тато, нас і все
Amém, irmãos, por esses maravilhosos hinos que estão sendo louvados ao Senhor nessa oportunidade. Que nós possamos ter o desejo de estar sempre louvando, ensinando nossos filhos para estar aí compartilhando belíssimos louvores ao Senhor em um congresso como esse, um congresso de família. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. E agora, meus irmãos, vamos ao segundo tema nesta oportunidade. E o segundo tema será aí feito pelo nosso Wesley Gomes, que tem como título Comunicação com o Nosso Cônjuge. Que seja, irmãos, esse belíssimo tema também para a honra e glória de nosso Pai que está nos céus. Olá, estimados irmãos, que a graça e a paz de Deus possa estar com cada um de vocês. Enorme prazer me dirigir a vocês do Brasil para poder apresentar esse tema com relação à família. Ainda que distante, graças a Deus nós temos aí os meios de comunicação que nos aproximam, nos colocam aí mais próximo um dos outros. E sou grato a Deus realmente por esta oportunidade e grato também a todos vocês porque estão acompanhando este evento com temas especiais para a família, que é organizado aí também pelo Departamento de Família. E nós vamos desenvolver um tema, ou o tema que iremos desenvolver a partir de agora, tem muita relação dentro daquilo que é essencial dentro do matrimônio. É uma base, é algo que não deve faltar dentro do matrimônio jamais. Que o Espírito Santo ele possa nos dirigir e ele possa abrir as nossas mentes para que nós realmente possamos entender e conhecer mais sobre a vontade de Deus para as nossas famílias, para o nosso matrimônio, para o teu matrimônio, de tal maneira que assim possamos desenvolver famílias fortes, famílias que possam estar unidas à vontade de Deus. Esse tema ele é tão importante e crucial que quando não tratado e quando não entendido da maneira correta e apropriada, acaba causando diversos tipos de embates, discussões dentro do matrimônio, dentro da família. Eu gostaria de começar lendo juntamente com vocês o que diz o livro de Santiago, o livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 9, onde ali nós encontramos uma importante cita que foi dirigida a todos nós. E a partir daí, então, trataremos de desenvolver o nosso estudo de hoje. Capítulo 1 de Tiago e o verso 19 diz da seguinte maneira: portanto, meus amados irmãos, todo o homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Esse é um texto bíblico bastante conhecido por todos nós e que fala de um comportamento que deveríamos ter constantemente. Quando nós falamos de comunicação, que é justamente o tema que vamos tratar neste momento, estamos falando de um ponto que dentro do matrimônio muitas vezes ele é deixado de lado ou ele não é praticado da maneira correta ou da maneira apropriada. Porém, antes de que nós possamos adentrar de cheio dentro desse tema, é necessário que nós tenhamos uma clara definição do que é comunicação. Diz que comunicação ele é o ato de transmitir ou a ação de transmitir uma informação.
A comunicação é um diálogo, é quando duas pessoas ou mais pessoas, elas conversam entre si, trocando ideias, intercambiando pensamentos, trocando informações. Dentro disso, nós entendemos então que a comunicação ela vem ser fundamental em qualquer tipo de relação, não somente dentro da família ou dentro do matrimônio, já que através deste ato, na comunicação, nós tratamos de transmitir algo que é importante para nesse caso para mim e também para a outra pessoa. E quando existe uma comunicação, esse intercâmbio, essa troca de ideias, isso ajuda no desenvolvimento ou no relacionamento entre as duas pessoas. E quando nós trazemos isso para dentro do matrimônio, tem o mesmo significado, pois quando nós entendemos que comunicação e relacionamento estão proporcionalmente equiparados, veremos que o nosso matrimônio ele poderá ser muito melhor. O que acontece muitas vezes é que se trata de fazer uma separação entre comunhão ou relacionamento matrimonial e comunicação. Mas as duas coisas vão ali junto, lado a lado, de tal maneira que isso é essencial dentro do matrimônio para que realmente possa haver uma relação matrimonial com uma comunhão matrimonial apropriada. Mas para isso é necessário a aplicação deste ato ou ação de trocar ideias, de dialogar. A comunicação, ela envolve a amizade, ela envolve sentimentos, ela envolve os gestos, ou seja, gesticular. Todo o corpo transmite uma mensagem dentro daquilo que nós chamamos de linguagem corporal. Então a comunicação é algo muito amplo, é algo que abarca não somente as palavras, mas também tudo aquilo que está relacionado conosco, o seu sentimento, o seu gesto, as suas ações. Assim que, quando tudo isto é empregado da melhor maneira possível dentro do matrimônio, isso fará ou ajudará o matrimônio a se desenvolver de uma maneira muito melhor. Porém, há problemas que são causados dentro do matrimônio justamente pela falta de uma comunicação apropriada. Que seria esta comunicação apropriada? O que já mencionei agora há pouco. Ou seja, saber trocar ideias, saber falar, mas também saber escutar. Como nós acabamos de ler em Tiago 1,9, que nós devemos primeiro saber escutar, ou seja, aprender a ouvir, para depois falar. A comunicação inapropriada é quando alguém quer tomar o controle da comunicação, quer monopolizar o que está sendo dialogado, de tal maneira que não permite que a outra pessoa também expresse as suas ideias. Dentro do matrimônio é necessário ter uma comunicação apropriada, uma comunicação que seja inteligente. O texto bíblico justamente fala disso, né? Que Deus nos deu a capacidade de poder falar, mas também nos deu a capacidade de ouvir. Porém, infelizmente, muitas vezes nós desenvolvemos mais a capacidade de falar porque às vezes falamos muito. E a capacidade de ouvir, que também nos foi dada, não é desenvolvida por nós. Ou seja, praticamente não exercitamos essa capacidade, pois pensamos que ao ouvir estamos perdendo o controle de algo ou podemos perder o controle de algo. Porém, ouvir é essencial para que possa haver uma comunicação inteligente. E não estou falando de ouvir meramente por ouvir, porque às vezes a gente pensa que o ouvir é somente ouvir assim por alto, ouvir de forma desligada, descuidada. Não. O ouvir que menciona a palavra de Deus é um ouvir onde nós devemos colocar atenção, interesse na informação que a outra pessoa quer transmitir. É colocar atenção e interesse no que a outra pessoa está falando. Desta maneira, estamos mostrando o nosso interesse
para com o nosso interesse, respeito e consideração para com a outra pessoa. Dentro do matrimônio, nós demonstramos isso quando ouvimos a nossa esposa ou quando a esposa ouve o seu esposo. Ouvir com atenção demonstra respeito e consideração para com a outra pessoa e ajuda a desenvolver toda essa comunicação inteligente que deve existir dentro do matrimônio. Assim que, para que o casal possa se comunicar e desenvolver uma comunicação inteligente dentro do matrimônio, o casal deve colocar atenção a esse texto bíblico. Ser tardios para falar, mas ser prontos para ouvir. Devemos ter essa prontidão para ouvir. Quando nós temos esta capacidade de ouvir, então realmente será possível desenvolver essa comunicação construtiva para o matrimônio. Mas se não aprendermos a ouvir, não será possível desenvolver uma comunicação apropriada dentro do matrimônio. Falar de comunicação é falar de convivência dentro do matrimônio, é falar de relação dentro do matrimônio, é falar de comunhão dentro do matrimônio, porque tudo isto envolve comunicação. Se nossa comunicação com a nossa esposa ou com o nosso esposo, ela não está sendo desenvolvida da forma correta, se algo se percebe que a comunicação está sendo entrecortada, então também pode estar faltando comunhão dentro do matrimônio. Talvez possa estar faltando intimidade entre o casal, está faltando proximidade. E essa falta de proximidade, essa falta de comunhão dentro do casal leva a outras consequências. Vejam só que interessante, a falta de comunhão causa falta de proximidade entre o casal. A falta de comunicação causa falta de proximidade entre o casal. Causa distanciamento entre o casal. E isso leva a outras consequências dentro do mesmo casal. Porque a comunicação só será possível desenvolver quando existe realmente o interesse e a preocupação de ouvir a outra pessoa. E quando há comunicação, ainda que muitas vezes ela não seja tão perfeita como desejássemos, então poderá haver agora um desenvolvimento de proximidade, de comunhão, de intimidade entre o casal. Porque o homem saberá ouvir e saberá falar ao seu tempo. A mulher também saberá ouvir e falar ao seu tempo. De tal maneira que o casal passará a desfrutar da companhia do outro. Passará a desfrutar de diálogos entre eles. Porque existe essa consideração, essa troca de ideias, esse cuidado, essa intenção em ouvir o que o outro está dizendo. Mas muitas vezes não passa isso, só um quer falar, às vezes só a esposa quer falar, às vezes só o esposo quer falar, e isso prejudica demais o casal. Na verdade, grande parte de separações e divórcio, eles têm o seu início com uma comunicação deficiente, com uma comunicação que é entrecortada. E aí já passam a não desfrutar da companhia um do outro, já não querem ouvir o outro, já não querem saber do que o outro quer dizer. Falta esta comunicação que seja inteligente dentro do casal. A irmã White, falando sobre a capacidade que Deus nos deu, a capacidade de falar, a capacidade de ouvir, ela escreveu da seguinte maneira: a voz e a língua, dons de Deus. E se usados corretamente, são um poder divino. As palavras significam muito, podem expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus ou também ódio e vingança. As palavras revelam os sentimentos do coração, podem trazer um olor de vida para a vida ou de morte para a morte. A língua é um mundo de bênção ou um mundo de iniquidade.
De tal maneira que a irmã Ellen White menciona claramente que nós podemos utilizar o dom da fala de uma maneira correta e apropriada, para que seja este olor de vida para a vida. Caso contrário, também pode ser utilizada para levar à morte. Nós podemos utilizar as palavras do modo correto dentro do matrimônio, para que o nosso matrimônio possa ter vida, possa crescer. Ou então pode-se utilizar as palavras dentro do matrimônio para desfazer completamente a relação conjugal, a relação matrimonial. Devemos tratar de desenvolver a capacidade de usar mais essas palavras que sejam de amor, essas palavras que sejam de dedicação, essas palavras que possam expressar o que sentimos realmente, palavras que expressam essa consideração pela outra pessoa, pelo esposo ou pela esposa. Agora, muitas vezes se escuta palavras que não deveriam ser mencionadas para a esposa ou para o esposo, palavras que acabam fazendo com que o cônjuge ele chegue a um estado de ser humilhado, de ser completamente desconsiderado. Esposo, dirija-se à sua esposa com palavras amáveis. Isso ajuda na comunicação. Esposa, ouça o seu esposo e também lhe dirija a palavra de louvores. Isso fortalece a relação matrimonial de uma maneira tal que nós não podemos imaginar, pois consideramos que esses pequenos atos, eles não são importantes. As palavras que são utilizadas dentro do matrimônio vão revelar tudo o que há no coração do esposo ou da esposa. Porque nós bem sabemos, a boca fala o que há no coração. O que você tem dito à sua esposa? O que você tem dito ao seu esposo? Então, quando falamos de comunicação, é falar dessa proximidade que nós devemos ter com o nosso companheiro, com a nossa companheira. É desfrutar da presença dele ou dela. Há um texto no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 9, onde o sábio Salomão, ele dá um sábio conselho, diz da seguinte maneira, Eclesiastes 9:9, apenas a primeira parte que diz assim: goza da vida com a mulher que amas. Eu quero destacar essa expressão, goza da vida. Note que esse texto bíblico, ele não está dizendo que nós devemos discutir com a pessoa que amamos. Ali não está dizendo que devemos dizer palavras ofensivas à pessoa que amamos. Ali não está dizendo que nós devemos estar em constantes brigas, em constantes discussões. Ali não está dizendo que devemos estar perturbando um ao outro constantemente. Nada disso. A palavra de Deus menciona de maneira clara que é para gozar da vida com a pessoa que amamos, com a pessoa que você ama, o teu esposo, a tua esposa. Esse gozar da vida compreende essa comunicação apropriada. Esse gozar da vida reflete o trato que nós devemos dar ao nosso cônjuge. Mas muitas vezes nós tomamos esse texto apenas com uma conotação sexual, que é resultado também de tudo aquilo de tudo que vem antes, ou seja, até mesmo a relação sexual dentro do matrimônio tem que ser consequência de uma boa comunicação, que vai fomentar uma intimidade, uma proximidade entre o casal, que vai fazer com que eles se alegram em estar na presença um do outro, então leva a relação mais íntima dentro do casal, que é o coito sexual. De tal maneira, irmãos, que para viver uma comunicação apropriada dentro do matrimônio, é necessário que nós possamos realmente nos alegrar junto com aquela pessoa que amamos, para que
o matrimônio possa ter vida, para que a vida matrimonial ela possa realmente refletir aquilo que Deus planejou. A forma com que Deus planejou o matrimônio era para que homem e mulher pudessem realmente desfrutar um do outro, dos momentos de diálogo, de conversa, dos momentos onde estão conversando, às vezes não coisas tão sérias, mas coisas que são jocosas, coisas que trazem sorrisos, alegria dentro do casal. A comunicação dentro do casal, ou a comunicação inteligente, ela não pode ser menosprezada por nós. Quando menosprezamos, realmente não podemos viver dentro do matrimônio a plenitude matrimonial. Devemos desenvolver esta qualidade dentro do matrimônio. Muitas vezes, como esposos, não sabemos falar com nossas esposas. E às vezes, como esposas, elas também não sabem falar com seus esposos. Há muita coisa que casais não falam entre si, não contam um ao outro. Às vezes escondem informações, escondem determinadas coisas, escondem determinadas informações. Mas por que isso passa? Porque às vezes a esposa pensa, poxa, ele não tem paciência para me ouvir. E às vezes o esposo pode pensar, eu quando falo ela não me leva a sério. E dessa maneira um e o outro começa a pensar, ele não coloca interesse ou ela não coloca interesse no que eu estou dizendo, não tem consideração. E isso provoca este estado de ocultar ou não contar tudo. É necessário que se estabeleça uma boa comunicação dentro do matrimônio, que possa haver este saber ouvir a outra pessoa. Aprenda a ouvir o seu esposo, a sua esposa. Às vezes não é necessário nem abrir a boca. Às vezes é somente necessário ouvir. Apenas ouvir. E isso já causa na outra pessoa uma impressão incrível. Já causa no seu esposo, na sua esposa, uma impressão que vai fortalecer a relação. A forma como o casal se comunica vai determinar qual será o futuro do matrimônio. Parem vocês agora, neste momento, e analisem os anos que vocês têm de matrimônio. Quantos anos serão? 5, 10, 15, 20 anos que vocês estão casados, ou talvez mais tempo ainda. Durante esse tempo de vosso matrimônio, como ha sido a comunicação entre vocês? Houve falhas? Como vocês aprenderam a melhorar? Como é que você tem conversado, se comunicado com tua esposa, com teu esposo? Como foi que vocês chegaram no estado de comunicação que vocês estão agora? Ou ainda não chegaram nesse estado apropriado, inteligente de comunicação? Ou talvez exista alguma falha que ainda é necessário corrigir? Se existe essa falha, quais são essas falhas? Como vocês, como casal, podem corrigir essas falhas na comunicação? Talvez vocês percebam que ainda não existe essa comunicação tão inteligente que vocês tanto almejam. Então somente existem ordens por parte do esposo, faça isso, faça o outro, e talvez por parte da esposa só existam reclamações, não tem isso, falta isso e aquilo outro. Como está a vossa comunicação? Existem discussões, existem brigas. Analisem e busquem melhorar esse aspecto dentro do matrimônio, para que realmente vocês possam desenvolver outras características que são necessárias para o matrimônio, como a proximidade, como a intimidade, a comunhão entre o casal. É interessante que antes do matrimônio, o jovem, ele ouvia tudo o que a jovem dizia. Parece que quando eram namorados, a comunicação ela era bem mais resolvida, a comunicação era bem mais aberta. O homem, claro, com o desejo de conquistar a mulher, buscava ouvir e colocava atenção a tudo o que ela dizia.
E a mulher também, com o desejo de conquistar o homem, sempre utilizava palavras de elogio. O homem também utilizava palavras de galanteio, palavras que serviam para desenvolver na jovem o carinho, o respeito, o amor, o desejo de estar junto a ele. Mas parece que quando chega no matrimônio, se esquece tudo isso. E tudo isso fica lá no passado. Como se não tivesse mais necessidade de falar, de fazer galanteios à esposa, de saber controlar a língua ou as palavras no momento de fazer uma reclamação ao esposo, ou no momento de fazer uma crítica. Tudo fica no passado. E a fase do namoro é esquecida. Sabe, a fase do namoro também tem que ser levada para dentro do matrimônio, onde ambos trocavam ideias, compartilhavam sonhos, contavam um ao outro as coisas que iam acontecendo. Justamente o que começou no namoro tem que ser intensificado dentro do matrimônio. Se a comunicação ela começou a ser desenvolvida dentro do namoro, há que intensificar isto dentro do matrimônio. A comunicação entre o esposo e a esposa deve então fazer com que ambos entendam que necessitam compartilhar um com o outro, que necessitam escutar um ao outro e compartilhar tudo o que está passando, tudo o que está sucedendo, os medos, os temores, os sonhos, as alegrias, as coisas jocosas da vida. Por uma palavra, o casal ele pode se unir. A comunicação, ela une o casal. Porém, quando utilizada de maneira inapropriada, a comunicação também pode separar o casal. Da forma como é utilizada atualmente por muitos casais, a comunicação ela tem sido um instrumento. Não, a comunicação inapropriada tem sido um instrumento de divisões e não de união. Mas a comunicação inteligente, ela deve ser um instrumento para desenvolver a amizade entre o casal. A comunicação inteligente, ela tem que ser empregada para desenvolver entre o casal a harmonia. Mas quando mal utilizada, ela desenvolve rancor, ressentimento, mágoas. É lamentável quando nós vemos tantos casais em situação que poderia ser solucionada se tão somente houvesse uma comunicação inteligente, uma comunicação apropriada. Nós desejamos para o nosso matrimônio, quando nos casamos, que ele pudesse desenvolver. No início do nosso matrimônio, o que nós queríamos realmente era gozar da vida com a pessoa com quem amamos. Então, para que isso possa acontecer, é necessário que aprendamos a nos comunicar com o nosso esposo, com a nossa esposa. Uma comunicação que possa ser construtiva, que possa fazer a esposa crescer. Uma comunicação que possa fazer o esposo crescer. E de tal maneira que o matrimônio também cresça. Esta é uma experiência que tem que ser desenvolvida no teu matrimônio. É uma experiência que você, o seu esposo ou sua esposa tem que buscar desenvolver juntos. Porém, há algumas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter esta visão para o seu matrimônio. E creio que a comunicação é algo que não tem pertinência alguma, que não tem importância alguma. Há algumas características que eu gostaria de mencionar a vocês, que são importantes dentro do matrimônio, para que possa facilitar essa construção da comunicação dentro do lar.
O matrimônio, ele não vem construído, como bem sabemos, senão ele deve ser construído pelo esposo e pela esposa. Quando você se casou, vocês começaram do zero. E todo matrimônio ele vem sendo construído tijolo a tijolo. E para que o matrimônio ele chegue a um estado de estar bem edificado, é necessário utilizar todas as qualidades e dons que um possui, que o esposo possui, que a esposa possui. Muitas vezes, um dos dois não quer colocar tudo de sua parte, quer colocar apenas uma determinada porcentagem e acha que isso é suficiente. Nós devemos ter o entendimento que a base do casamento é colocar tudo o que nós temos, é entregar tudo o que somos, todos os dons, todas as características, todas as qualidades que temos a favor do matrimônio, do seu matrimônio. É necessário colocar tudo o que você possui. Não coloque apenas uma parte, uma porção. Entregue-se por completo ao teu matrimônio, para que realmente ele possa ser forte, para que ele possa ser construído como uma edificação inabalável, desde logo que tendo como base o próprio Cristo Jesus. E aí é onde nós devemos entender que as bases devem ser estabelecidas em Cristo, e isso trará confiança mútua, isso trará uma abertura de um para com o outro, isso trará confiança. A esposa confia no seu esposo e o esposo confia na sua esposa. De tal maneira que quando existe essa confiança, o esposo pode contar tudo o que ele quiser à sua esposa. Sabe, às vezes quando falta essa confiança, o esposo não lhe conta tudo. Porque tem coisas que ele tem vergonha de contar. E a esposa, às vezes, quando não existe uma abertura por parte do esposo e que demonstre confiança, ela também não conta a ele algumas coisas. Mas é necessário ter essa confiança para contar realmente tudo. O casal tem que conversar de tudo. Das coisas pequenas às coisas mais grandes, as coisas que você considera que é pessoal, que é só sua. Também é necessário compartilhar com seu esposo. De tal maneira que quando existe essa confiança, se aprende então a desenvolver e a praticar a arte da comunicação. Comunicar é uma arte, e sim podemos aprender. E isso se desenvolve dentro do casal, quando existe confiança de uma maneira aberta, porque existe honestidade nas palavras, porque existe transparência no esposo ou na esposa, porque não há o orgulho em determinadas situações de não contar ou ocultar algo. Não existe orgulho ao se dirigir um ao outro. O homem não se considera melhor, nem a esposa se considera melhor. Sempre existe essa honestidade, essa claridade. Uma comunicação que falha é uma comunicação onde existem agressões verbais, onde existem agressões psicológicas, inclusive pode chegar a agressões físicas. Porém, quando há agressões verbais, essas agressões psicológicas, isto afeta todo o matrimônio. E com certeza, se não muda esse tipo de comportamento, o matrimônio ele pode realmente falir. Ele pode acabar, ele pode terminar. Há um texto bíblico do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4 e o verso 32, onde o apóstolo Paulo, ele escreve da seguinte maneira. Efésios, capítulo 4, o verso 32. Temos um conselho para todos os casais, que diz da seguinte maneira. E sede amáveis uns para com outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus por causa de Cristo. Esse é um texto muito interessante e eu quero destacar uma palavra que é justamente a palavra compassivo. Em outras versões aparece a palavra benignidade ou então a palavra bondoso. E ali diz que devemos ser bondosos, devemos ser benignos, devemos ser compassivos. E o que significa esta palavra? A bondade ou o ser compassivo é o amor em ação. É o amor
que faz a pessoa ser bondosa. É o amor que faz a pessoa ser benigna. Porém, a benignidade, ela tem a característica que torna a pessoa que possui esta qualidade, faz com que a pessoa ela seja mais agradável diante de outras pessoas. Ela faz com que, por exemplo, eu possa ter melhores atitudes. A bondade ou a compassividade faz com que eu possa utilizar melhor as minhas palavras, que eu possa melhorar as minhas ações. E dentro do matrimônio é necessário desenvolver a compassividade, a bondade, inclusive no momento da comunicação. A compassividade, a bondade te fará ter melhores atitudes para com o teu cônjuge. Dentro disso eu quero destacar algo interessante. Veja só, quando falamos de ser compassivos, nós estamos falando de 3 características principais dentro desta palavra. A Bíblia menciona que devemos ser, então, bondosos. Isso significa que devemos ser gentis, significa que devemos ser amáveis, significa que devemos ser atenciosos, corteses, delicados, educados, graciosos. Pergunta: você tem sido bondoso, compassivo com seu esposo ou com sua esposa? Volto a repetir. O compassivo e o bondoso, ele é gentil, amável, atencioso, cortês, delicado, educado e gracioso. Tem você essa característica? Dentro de uma única palavra encontramos estas diversas tipos de atitude e comportamento que é necessário ter dentro do matrimônio. Desenvolver a bondade, desenvolver a benignidade. Assim que quando você for se comunicar, você tem que ser amável. Quando você for conversar com seu cônjuge, você tem que ser educado. Quando você for conversar com sua esposa, com seu esposo, você tem que ser atencioso, colocar atenção, ouvir o que ela está falando. Quando você for se comunicar com o seu cônjuge, você tem que ser cortês. As suas palavras têm que ser graciosas. Sobretudo no caso do homem, que muitas vezes o homem é um pouquinho mais grosso na sua forma de se dirigir à esposa. Não que não haja mulheres que também não sejam um pouco grossas. Então, dentro do matrimônio é necessário ter estas características de uma comunicação que possa ser compassiva, bondosa. Outra pergunta então para você. Você se considera uma pessoa amável, atenciosa, graciosa, cortês e delicada dentro do seu matrimônio? Você tem se comportado com compassividade, com bondade e benignidade? Como nós lemos a princípio no texto de Tiago, capítulo 1 e verso 9. Devemos ser tardios para falar, mas devemos ser prestativos ou prontos para ouvir. Dentro do matrimônio você tem que ser esse tipo de pessoa e ter essa classe de qualidades que devem afetar inclusive a forma com que você fala e ouve o seu esposo e a sua esposa. Falta colocar mais de nós dentro de nossos matrimônios. O matrimônio, ele tem que ser desenvolvido com essa prestabilidade, com essa disposição, com esse desejo de bondade, com esse desejo de atenção, de carinho, de respeito. Há um pensamento do autor americano chamado Martin Luther King que ele fala: todos podem ser excelentes porque todos podem servir. Não é necessário ter um título universitário para servir. Não é necessário que o sujeito e o verbo estejam de acordo para servir. Um coração cheio de graça é suficiente, uma alma gerada por amor. Dentro do matrimônio, nós devemos ter essa disposição para servir a nossa esposa, para servir ao nosso esposo. Isto é o matrimônio que Deus programou, planejou desde o princípio. A forma com que nós devemos nos comunicar
deve ser sempre tida desta maneira, de que devo me comunicar de tal maneira que a outra pessoa ela possa ser beneficiada. Por que você ainda vive uma vida matrimonial pequena? Por que você permite que seu matrimônio não se desenvolva e não se torne algo grande e chegue a um ápice? Por que você se contenta em viver um matrimônio de 50%, 60%? Se você pode viver ele a 100%, comece a desenvolver a comunicação. Porque enquanto você não desenvolve uma comunicação inteligente dentro do seu matrimônio, ele continuará sendo pequeno. E com a grande possibilidade de vir a falir em algum momento. Entregue-se ao 100%. Seja sempre amável, sempre cortês dentro do seu matrimônio. Seja um esposo, uma esposa inteligente, que sempre estará pronto para fazer tudo pelo seu matrimônio. Tudo o que faz dentro do matrimônio o fará com excelência, o fará com desejo de ajudar e servir o seu cônjuge. E o mesmo passará com a comunicação. Quem ama realmente fará de tudo para que o casamento possa crescer. Aquele que ama é bondoso, aquele que ama é compassivo, aquele que ama é benigno. Lembre-se que a alegria dentro do matrimônio está ligada ao nível diário de compassividade e bondade que você expressa para com seu esposo ou para com sua esposa. E essa compassividade e bondade só é possível fazer através de uma boa comunicação. O que você está disposto para fazer para que seu matrimônio seja realmente grande e não somente pequeno. O que você realmente está disposto a fazer para melhorar a comunicação dentro do seu matrimônio. Sabe? Isso é importante. Quando há esta boa comunicação, sempre o esposo vai sentir a ausência da esposa. A esposa vai sentir a ausência do esposo quando esse não esteja presente ou esta não esteja presente, porque sentirão falta desses momentos de diálogo, de conversa, de compartilhar um com o outro. Ao ponto de que ele chegue em um momento quando está distante de você e diga: estou com saudades da minha esposa. Ou ela, por algo esteja alguns dias distante de você, ela diga: estou com saudade de você. Mas não é apenas a saudade da pessoa, mas é saudade de tudo que está relacionado com o matrimônio, de tudo que está relacionado com a comunicação. A comunicação causa estes efeitos. A comunicação inteligente causa estes efeitos dentro do matrimônio. Oxalá que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo possa seguir guiando o teu matrimônio para que o teu matrimônio possa ser grande e possa realmente alcançar o objetivo que Deus tem para ele. Que o seu matrimônio possa se desenvolver, possa ser desenvolvido também a comunicação perfeita e inteligente dentro do seu matrimônio. Coloque atenção nas coisas que parecem ser insignificantes. Que Deus possa te guardar. Que Deus possa te abençoar. Este é meu desejo, esta é a minha oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, pastor Wesley, por esse maravilhoso tema que o Senhor nos passou nesse dia. Que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e que possa ter efeito na vida de cada um das famílias, né? Que possamos a cada dia crescer espiritualmente. Ainda com essa família, com a família do pastor Wesley, teremos um hino especial. E agora, depois desse hino ainda, teremos uma oração pelo pastor Wesley. Aproveita, pastor, essa oportunidade e solta a voz com essa família ao nosso Senhor.
Querido Dios, alabado sea tu nombre por toda la eternidad. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias por todas las bendiciones que ha dado a nosotros, tus hijos. Perdónanos, oh Padre, nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo que hicimos o dejamos de hacer que no fue según tu voluntad. Gracias por estos estudios para las familias, Padre. Que estas enseñanzas vengan a efectuar un cambio en cada uno de los miembros de familia que están asistiendo a esta programación. Sobre todo, Padre, que la familia pueda se desarrollar y crecer de tal manera que tu nombre pueda ser alabado y así también las familias puedan ser ejemplo para ganar otras familias. Bendíganos, oh Dios, y siempre podamos reconocerte como el soberano en nuestras vidas. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amém. Obrigada, família maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Que belíssimo hino. Que seja para a glória do Senhor. Agora, neste momento, queremos agradecer não só a vocês, mas todos vocês que participaram, que estiveram presentes ouvindo essas mensagens maravilhosas, esses hinos maravilhosos. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, não é? Amém. E estão todos convidados, queridos irmãos, para amanhã, nesse mesmo horário, estamos aqui para o terceiro dia desse congresso de família. Garanto a vocês que se hoje foi bom, amanhã será melhor ainda. Então não perca a oportunidade. Junte-se com tua família, estejam juntos para aprender mais e mais nesses temas maravilhosos que toda a família necessita. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade. Amém.